Boa noite, galera. Vamos aqui fazer a correção da avaliação do terceiro período, tá? Então, eu queria que vocês observassem bem, tá bom? Pra gente iniciar, pra gente continuar o nosso conteúdo, tá? Mas eu preciso fazer essa correção com vocês, tá bom? Então, vamos lá, a primeira questão. Então, vamos falar um pouco sobre Gregor Mendel, né? E a sua participação, né, na genética, tá? Não é à toa que ele foi considerado o pai da genética, porque ele desenvolveu trabalhos importantíssimos que até hoje ele tem repercutido, tem trazido explicações fundamentais, né, para entendimento da genética, tá? Então, Gregor Mendel foi reconhecido como o pai da genética pelo seu importante trabalho com ervilhas, né? Então, Gregor Mendel, ele foi morar em um mosteiro estudar, morar no mosteiro, e lá ele foi designado a cuidar do jardim. E ele começou a observar, né? Ele começou a cuidar das plantações. Lá ele começou a observar, né, as ervilhas, né? Como ela desenvolveu rápido, algumas características que ele pudesse trabalhá-las, né, e observá-las e desenvolver um trabalho fundamental, né, para que se explicasse a genética, tá? Então, o trabalho de Mendel foi muito bem executado. Por parte disso, deve-se ao fator de ele ter escolhido rigorosamente o material a ser analisado. Entre as características a seguir, qual é a única que não apresentada pelas ervilhas e que poderia afetar negativamente o trabalho de Mendel? Aqui tem uma característica que ela, no caso, já está destacada, que ela não poderia, né, ser apresentada que ela poderia afetar negativamente o trabalho de Mendel. Qual seria essa característica, né? Então, no caso, possui ciclo de vida longo. As demais características, todas elas ele precisou para executar o seu trabalho, como, por exemplo, realizar autofecundação, né? São facilmente cultivadas, então as ervilhas são facilmente cultivadas, elas possuem um grande número de descendentes também, possuem características fáceis de se observar também, tá? Então, a questão número 2. Em seus estudos com a ervilha, Mendel chegou a algumas importantes conclusões sobre a hereditariedade, tá? Então, analise as alternativas e marque a única afirmativa que pode atribuir a Mendel, né? No caso que nós temos aqui, a letra C. Todas as características são determinadas por fatores hereditários, ou seja, as características herdadas, elas vêm dos nossos antecedentes, tá? São as características hereditárias, elas vão passando de geração para geração, tá? Então, ele esteve observando isso aí também nas ervilhas, certo? Observando isso aí, que as características vão passando, tá? Mesmo fazendo cruzamento, né? Mas as características elas tendem a repercutir, ou seja, a permanecer, tá? Então, aqui nós temos algumas características que não está incluída, né, na afirmação de Mendel, não se atribui, certo? E vamos lá para a terceira questão. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto, né? Então, aqui está marcado, tá, devidamente. Então, são heterozigotos. São diferentes, no caso, são alelos diferentes, possuem alelos diferentes, né? São indivíduos que apresentam diferentes alelos, tá? Então, são diferenciados, porque hétero, diferente, alelos diferentes, tá? Homo, iguais, homozigóticos, são iguais, alelos iguais, heterozigóticos, alelos diferentes, tá? Aí você observa outras características aí, mas que não se identifica totalmente com essa questão, tá bom? Agora vamos passar para a questão de número 4, né? O alelo que manifesta o seu fenótipo, né, tanto nos indivíduos homozigotos como nos heterozigóticos, é denominado, né, então, o alelo que apresenta o fenótipo, né, ou seja, as características, né, físicas, digamos, até as mesmas físicas, a cor dos olhos, a cor, né, o tamanho do nariz, o formato do nariz, né, que são, no caso, apresentam os alelos que manifestam o seu fenótipo, tanto nos indivíduos
homozigóticos como nos indivíduos heterozigóticos. É denominado o quê? Dominante, tá? Dominante. Como eu expliquei na aula anterior, aquela atividade que eu fiz com vocês, que eu coloquei lá no grupo, tá? Os indivíduos que são dominantes, tá? Então vamos passar para frente. Então, possui dominantes e recessivos, mas nesse caso aqui são os dominantes. E a quinta questão e última questão, Gregor Mendel realizou vários experimentos com ervilhas a fim de compreender melhor a hereditariedade. Para isso, ele usou plantas consideradas por ele puras. O que significa esse termo? Caso, por que ele usava plantas puras? Tá? Por que ele usava? Porque plantas puras resultam a autofecundação por várias gerações, tá? Porque as plantas puras resultam da autofecundação por várias gerações. Então, foi essa a resposta que Mendel teve para essa questão. Por quê? Porque, ou seja, o que significa esse termo, No caso, deixa eu ver aqui. Isso usou, Gregor Mendel entender melhor a hereditariedade, Por que ele usou as plantas puras, tá? Foi justamente por isso, porque as plantas puras resultam a autofecundação de várias gerações. Então, essa é a nossa aula, espero que você tenha gostado e boa noite.